A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV, agradecendo ao céu sempre nos bastidores, e neste programa em especial a presença do presidente do Observatório Social de Lages, de um outro ex-presidente, e tem aqui junto com a gente o Paulo Santos, que é outro ex-presidente, que também vai conversar conosco na sequência do nosso programa Tema Livre. E a gente vai entender um pouquinho de todo esse processo, desde que foi fundado, que iniciou as atividades do observatório aqui na região de Lages, e entender atualmente o processo de como é que está andando, porque tem muitas atividades envolvidas e as fiscalizações seguem acontecendo. Cumprimento então, pelo menos apresento primeiro aqui à minha direita o Giovanni Colpani, ele que é o presidente atual. À minha esquerda aqui o senhor Sérgio Dallagnol, ele que é do Conselho Administrativo, também ex-presidente. Tudo certo com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo em ordem. Tranquilo, que bom tê-los aqui então, para que a gente possa trocar alguma ideia de acordo com o nosso assunto. Giovanni, pergunto para você então em primeiro lugar, como hoje está o Observatório Social? Você que é o novo presidente, já está aí há mais de um ano à frente. Sim, Paulo. O Observatório Social hoje ele está plenamente atuante, né? Nós estamos instalados com sede física dentro da Universidade do Planalto Catarinense, né? Temos uma sala bem equipada com toda a estrutura lá de mobiliário, computadores, com secretariado executivo e estagiários, né? Uhum. E temos uma diretoria aí, composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro e conselheiros, né? Isso sem contar os voluntários. E temos a nossa base principal, que é toda firmada nos voluntários, que em sua grande maioria aí fazem o serviço de controle social para o observatório. Eu chego aqui para o Sérgio. Sérgio, você foi o primeiro presidente? Não, eu fui. Teve alguém antes? Não, eu fui o quarto presidente. Ah, foi o quarto presidente. Mas eu quero lhe perguntar, pelo menos, para entender, naquele começo, você, embora não tenha sido presidente, já iniciou como voluntário também lá atrás, como era o começo do trabalho de vocês, de um serviço talvez que ainda não era tão conhecido para nós aqui? Bom, eu iniciei no Observatório em 2017, tá? E tu sabe que o meu objetivo principal, assim, que a minha vontade de estar no Observatório, era em função de ter conhecimento de algumas atitudes que ocorriam no serviço público, que a gente achava que era fácil fazer essa detecção. E eu entrei principalmente com o meu foco no momento lá, de acompanhar entrega de materiais. Ah, perfeito. Por quê? Porque é muito tranquilo a emissão de uma nota de 1.000 unidades e essas 1.000 unidades são entregues efetivamente ou não? Então o trabalho que eu comecei no observatório inicialmente foi em cima do critério de entrega de mercadoria e basicamente na Secretaria da Educação. A gente fez um trabalho bem intenso, bem interessante lá, para acompanhar exatamente aquilo que estava emitido, constava no edital, a nota fiscal emitida e o recebimento da mercadoria. Então esse foi o nosso trabalho lá. No início, começou em 2012, começou com um trabalho de educação fiscal no primeiro momento do observatório. E foi evoluindo, entrando voluntários com uma linha de ação diferente da outra ali. Continua a educação fiscal ainda hoje no observatório e nós temos esse trabalho então de acompanhamento de execução de obras, licitações e entrega de materiais também. Você citou que cuidava da parte de educação. Isso quer dizer, então, que em outras áreas, outras pessoas fazem o acompanhamento, então, logicamente. Sim, tem outro grupo de pessoas que faz trabalho na área de educação fiscal nas escolas. Tem um programa agora que a gente vai implantar agora em seguida, talvez o Giovanni possa explicitar com mais propriedade do que eu, tá? Exatamente em alunos de quarta série, 10 anos de idade, que nessa idade foi detectado pelo Observatório de Brusque, que é uma referência que nós temos, é onde os alunos, as crianças, captam com a maior intensidade.
né? Fazer educação fiscal em criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, quantos anos? Com 10 anos de idade, eu penso o ponto que ela capta mais aquela informação que realmente é interessante para a cidadania, para a formação e para o controle social que essa criança pode fazer individualmente e principalmente em casa. Ela dá um retorno muito grande para a família dela, né? Cobrar da família de como é que está ocorrendo as coisas e principalmente também o que se bate muito na educação fiscal, nas escolas principalmente, é dizer para o aluno que se ele quebrar uma carteira, quem vai pagar é o pai dele, não é a prefeitura, é o pai dele que paga. Então, esse é o objetivo principal da educação fiscal. Se o Giovanni poderia complementar ainda com esse projeto nosso aí que inicia agora em seguida aí. Certo. Então, pescando esse assunto desse projeto novo, o Giovanni pode explicar melhor? Ele já está em andamento? Ele já está em andamento, mas antes eu queria só colocar, Paulo, que o Observatório Social ele é uma entidade civil completamente sem fins lucrativos. E apartidário. Totalmente apartidário. Então, todas as pessoas que estão lá, desde o presidente até o voluntário, ninguém recebe nenhum tipo de contraprestação financeira, a não ser, obviamente, os funcionários lá do escritório, secretários, estagiários, esse pessoal. Né? E como é que então provém recursos? Exatamente aí que eu queria chegar. Nós sobrevivemos, o Observatório Social ele sobrevive de mantenedores que fazem doações voluntárias. Esses mantenedores aqui, eles são da cidade, estão divididos aí entre entidades de classe, associações, pessoas jurídicas, pessoas físicas dos mais variados setores, né? Dentre as atividades do observatório, a gente tem atividades que são de educação, né? Essa atividade de educação, a gente tem procurado copiar aquilo que dá certo, né? Não inventar e colocar em teste para ver se vai dar certo. Então nós pegamos como base um projeto que está sendo desenvolvido já há muito tempo em Brusque, que é o chamado Observador Mirim, mas para alavancar esse projeto em Lages, como dependia de contratar uma pedagoga para ir nas salas de aula, receber esse treinamento, tudo, nós submetemos esse projeto a uma ação do Sicredi, da Cooperativa de Crédito Sicredi, aqui, que disponibilizou uma verba através da captação de projetos e nós fomos vencedores, recebemos aí essa verba do Sicredi, então já estamos com esse dinheiro na conta, já compramos o material para executar esse projeto, já contratamos também a pedagoga que vai executar, então estamos agora na fase da seleção das escolas, vamos começar aí com 3 escolas, com 2 salas em cada escola, a desenvolver esse piloto e dimensionar o custo que esse projeto vai ter para a gente estender para todas as escolas do município. Nosso objetivo é chegar em todas as escolas como as particulares. Tanto municipais quanto particulares, não tem diferenciação. E na verdade o que a gente busca é tornar esse projeto como uma atividade definitiva e não temporária, né? A gente começou com uma ideia, fizemos o projeto, fomos vencedores, conseguimos a verba para começar e queremos transformar isso numa atividade definitiva e duradoura no Observatório Social. Isso é muito interessante. Além dessa atividade educacional, existem outros projetos também trabalhando em outras áreas? Tem projetos dentro da própria Uniplac, nos cursos de Direito e de Administração. Tem projetos que são acompanhados pelos professores lá. A gente tem sempre 1 ou 2 vagas de estágio, onde a gente procura trazer estudantes de áreas que são afins à nossa atividade, né? A gente tem isso aí também. E dentro do observatório, como as análises são das mais variadas áreas, ou seja, a gente trabalha fazendo levantamentos dos gastos públicos, então você pega lá certames licitatórios para comprar caneta, mas pega para fazer asfalto, pega para fazer posto de saúde, para fazer escola, pega a aquisição de gênero de limpeza ou merenda escolar. Então tem mais variados setores dentro das atividades que o observatório desempenha. Então dentro dos voluntários, cada um tem uma afinidade com uma determinada área. Então não existe um volume de trabalho obrigatório, não existe um volume máximo nem mínimo. Aquele que se identifica, eu tenho mais interesse em atender a área de obras. Ele vai lá, pega os editais da Secretaria de Obras, vai fazer visita nas obras, esse tipo de situação. O Sérgio, dessa experiência toda de vocês, qual tem sido a recepção do poder público? Logicamente, eles não gostam muito dessas ações, mas vocês hoje estão bastante inteirados. Quer dizer, existe já uma concepção de favorecimento e da participação de vocês, nesse bom sentido do trabalho. Bom, Paulo, na verdade, o Observatório Social,
ele executa o trabalho, a atividade que todos nós deveríamos executar. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Aí eu não faço por quê? Eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não tenho interesse, e o observatório faz isso aí então. Tá? Esse é o primeiro ponto. E isso aí resume do quê? O observatório, na verdade, é uma auditoria gratuita para o serviço público municipal. Essa é a realidade. Né? O que nós vamos e observamos exatamente o quê? Usando a velha expressão da televisão, é o cara crachá. E é feito sem constrangimento. O que consta no edital tem que constar ou no asfalto, ou no equipamento, ou na merenda. Isso que a gente faz esse acompanhamento, então. Por exemplo, em questão de ruas, por exemplo. Então, eu vou para ver o quê? Ver se a espessura do asfalto é adequado, se as bocas de lobo são adequadas, a caixa de captação, todo esse volume é adequado ou não. Né? Em função disso, o que nós encontramos a gente chama de fragilidade. O que é aquilo? Que consta aqui, mas não está sendo executado lá. A gente caminha para a prefeitura para tomar providência. Tá? Se não der resultado legal dentro do prazo estabelecido, encaminhado para o Ministério Público, e aí, então nós saímos de cena e o Ministério Público entra em ação. Né? Por exemplo, o que nós, adiantando até alguma coisa aqui, a questão do gramado sintético do Estado Municipal. Foi o observatório que entrou no Ministério Público e fez toda a nossa explanação, que não tinha por que a Prefeitura gastar, a princípio, que era 3 milhões de reais, para colocar grama sintética no estádio municipal, que naquela ocasião no Brasil existiam apenas 7 estádios com grama sintética. Foi o Ministério Público e nesse ponto aí a promotoria fez um trabalho extraordinário com o médio praxe deles. O promotor consultou o pessoal do Atlético Paranaense e do Botafogo do Rio de Janeiro para pegar informações como é que era esse gramado sintético. E a prefeitura no final, atendendo alguma sugestão do promotor, resolveu cancelar. Então, esse é um trabalho que nós achamos no observatório que aquela aplicação de recurso público naquela situação não era condizente. Primeiro, que o projeto era cheio de falhas, e segundo, porque tantas necessidades que a gente nota na cidade e fazer aquilo ali. Então, em obras, por exemplo, a preocupação que nós temos de fiscalização de obras. Eu digo fiscalização porque a minha formação é veterinária, eu não sou engenheiro, coisa nenhuma aí. Mas o que é a preocupação que o observatório tem em relação a obras? É que a gente tem notado deficiências na execução de asfalto em ruas. E eu comento, o que está acontecendo do meu ponto de vista? A prefeitura vai entrar num loop. Por quê? Daqui a 5 anos, ela tem que voltar na primeira rua asfaltada. Na segunda, terceira, então, a expectativa, continuando assim, dentro da visão do observatório, é que um tempo vai ficar simplesmente consertando aquilo que foi feito. E aumentar isso não tem acontecido. Outra atividade nossa, por exemplo, com relação à merenda escolar. Né? Verificar o quê? A qualidade de produtos entregues. Né? Quando a gente começou a fiscalizar, acompanhar a entrega, tu pegava tomate, maçã, com nível de deterioração muito, muito alto. Né? A gente conseguiu um trabalho junto com o pessoal do barracão da merenda, lá da administração, e a gente começou a fazer o quê? Sugerir que devolvesse produtos que não eram conformes. E aí foi ajustando. Exato, foi ajustando por quê? Eu entreguei ruim a primeira vez, tive que repor. A segunda, na quarta vez... eu já não acontecia mais. Por quê? Porque eu vou ter que recuperar devolver, entregar um produto bom. Sérgio, nós vamos ao intervalinho comercial, tá bom, Johnny? Em seguidinho a gente retoma então, inclusive com a participação do Paulo Santos, que também foi um dos presidentes do Observatório Social. Nós voltamos em 2 minutos. Nascemos do sonho de ensinar, lecionando com amor, empenho, qualificação e método. Nesta jornada evoluímos, aprimoramos nossos valores, práticas e atitudes. Com dedicação, inovação, entusiasmo e método diferenciado para a construção do conhecimento e desenvolvimento humano. Centro de Educação Aprender Brincando. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. Happy Hour é perfeito, com sabor sem igual. Hambúrguer gourmet, porções sensacional. Aqui é o melhor lugar. Shopping gelado na medida, você vai adorar. Casa de Vó e Burger Time, o
sabor que te conquista, é aqui o seu lugar. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre e a continuidade desse nosso bate-papo, sabendo das ações do Observatório Social de Lages, aqui com o Giovanni, e agora com um ex-presidente, o Paulo Santos, o meu xará, para também falar um pouquinho daqui a pouco, tá, Paulo? Eu tenho uma pergunta bem importante para você, mas eu quero dar uma continuidade aqui com o Giovanni a respeito de alguns pontos que você quer colocar. Sim, Paulo. O que eu queria deixar bem claro aqui para o telespectador é que o Observatório Social ele não tem poder de polícia. Muita gente imagina que nós temos poder de polícia, ou seja, a gente não tem o poder de parar uma obra, paralisar uma atividade, suspender uma compra, nem mesmo de penalizar o município, ou a Câmara de Vereadores ou um agente público, né? A nossa atividade é estritamente de observação. Como o Sérgio colocou, a gente faz relatórios e levanta fragilidades. A partir do momento que se detecta uma fragilidade, seja por exemplo na Secretaria de Obras ou Educação ou Saúde, nós fazemos um relatório e mandamos para a secretaria competente daquele gasto, daquela compra ou daquele serviço. Se a secretaria não responder ou não solucionar, aí sim nós acionamos o Ministério Público via ofício. Claro. Por isso que na mais variada das vezes, né, as ações emblemáticas elas sempre vão para a mídia como iniciativa do Observatório Social. Mas não é que o Observatório Social foi lá e estragou a obra, ou suspendeu a obra, ou impediu que a prefeitura comprasse. Depois cai no Ministério Público. Exatamente. E a ação acontece. Cai no Ministério Público instaura um inquérito civil e novamente ele dá oportunidade para a Secretaria, ou para o município, ou para a Câmara de Vereadores, para que refaça, não pague a empresa que está executando ou explique por que fizeram diferente do que estava no edital. Tá? E também para deixar bem claro para o telespectador que a nossa atividade não é só na obra em si, fiscalizando a compra, mas muito antes também, quando o edital do certame licitatório é lançado, nós fazemos as análises para ver se não tem nenhuma irregularidade ali, né? Já no edital. Detectando ali, a gente notifica o município para ele ajustar. E qual foi a situação mais escabrosa, digamos assim, nesses anos todos que vocês pegaram? Nós tivemos assim várias situações aqui dentro são mais de 12 anos de atuação, né? A gente não gosta de citar assim exemplificativamente situações específicas, porque geralmente elas ligam a um gestor, a um determinado gestor. Mas houve um momento em que até o papel higiênico era mais assim, curto do ao que longo de todo esse tempo aí, seguramente nós temos, sei lá, próxima cifra aí de 20 milhões de economia para os cofres municipais. Né? E não só economia direta, mas também como obras que foram refeitas por ações que foram iniciadas pelo Observatório Social. Ainda ontem estava lendo um parecer de um arquivamento do inquérito civil do Ministério Público aqui, que foi de uma obra que foi visitada inclusive pelo Sérgio, fez o relatório, onde ele chamou a prefeitura reteve o pagamento da empresa que estava executando, e a empresa não executou todas as medidas que estavam determinadas no edital, então pagaram a menos, ou seja, onde iriam pagar 100% para receber 70% do contratado, se não fosse a nossa iniciativa, e ainda ficava mal feito, então pagaram 70%, e o Ministério Público fez menção, quando pediu o arquivamento do inquérito, dizendo que o município ajustou o pagamento graças à observação do Observatório Social de Lages. Que coisa interessante. Deixa eu bater um papinho aqui com o Paulo, meu xará. O Paulo, essa semana vocês fizeram um trabalho de convite aos
candidatos à Prefeitura de Lages, candidatos e candidatas, para que eles assinassem uma carta compromisso. Já é praticamente normal Sim. esse trabalho de vocês, Isso né? é um trabalho da Rede Observatório Social do Brasil, que nós somos vinculados. A Rede Observatório Social do Brasil está presente em 155 municípios ou mais, a última atualização pode ser que tenha mais. E nós seguimos a metodologia do Observatório Social do Brasil. Por isso nós usamos a logomarca com o mapa do Brasil, tudo aquilo ali de uma rede nacional. E essa metodologia de trabalho de conscientização de voto, porque o nosso trabalho está envolvido diretamente com a cidadania, né? O exercício da cidadania, então em época de eleições, principalmente nas eleições municipais, existe esse fomento ao voto consciente. E a partir do momento que existe o fomento ao voto consciente, também por iniciativa do Observatório Social do Brasil, eles recomendam que os observatórios nas cidades convidem os candidatos e candidatas ao cargo de prefeito e firmem compromisso, né, com alguns pontos que o observatório local entende que sejam relevantes. E quais foram esses E esses pontos que o nosso observatório em reunião entendeu que são relevantes para que fosse firmado o compromisso pelos candidatos, Sim. eles estão ligados diretamente com a nossa atuação, que estão no eixo transparência. A gente pediu melhoras no portal de transparência, porque hoje o portal de transparência do município ele faz apenas o básico do básico para não incorrer em desvio de legalidade. Né? Mas o cidadão comum, pessoa mais simples, ou coisa que ela quer procurar alguma informação na internet, ela sofre, é difícil. Para nós que temos familiaridade com o portal de transparência, às vezes a gente apanha, imagine para quem não é familiarizado. Então esse é um pedido. O segundo pedido é tentando envolver a comunidade na participação do controle social, com a criação de um Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Existe o Conselho de Segurança, existe o Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Cultura, Conselho de Cultura que envolve a sociedade. Esses conselhos, para quem não entende muito do funcionamento da máquina pública, é o momento oportuno em que os cidadãos estão lá participando ativamente das ideias e das decisões. Certo. E por que não ter um Conselho Municipal de Transparência e Controle Social? Porque a nossa visão, enquanto o cidadão, como o Sérgio falou no primeiro bloco, que o que o Observatório Social faz, todo cidadão pode fazer, enquanto então esse cidadão que não faz parte do Observatório Social não tiver a consciência de que a participação dele é fundamental para a melhoria do ambiente em que ele vive, fica um pouco difícil essa melhora na nossa cidade. Porque a prefeitura não está em todos os lugares a todos os momentos, né? E às vezes não sabe os problemas, né? Esse então foi o segundo ponto da carta. E o terceiro ponto é uma sugestão nossa, de novo, na mesma linha do Observador Mirim, que a gente trouxe a mesma ideia de Brusque, é a sugestão para o município criar um almoxarifado central unificado e uma central municipal de compras, uma central única de compras. Como? Através de uma licitação com uma empresa de logística. Porque hoje, mais ou menos, o município tem 7 ou 8 depósitos almoxarifados espalhados pela cidade. A Secretaria de Educação tem uma, a Secretaria de Obras tem outra. E aí, uma compra aqui, outra compra ali, e às vezes não se economiza tanto nas compras. Esse até foi um questionamento do candidato Eliseu, que ele falou que cada secretaria tem o seu orçamento, né? Sim, mas a logística para esse funcionamento ela não é nova, nós não estamos inventando nada. Isso funciona nos grandes centros já. Balneário Camboriú é assim, Blumenau é assim, Joinville é assim, e obviamente que a empresa de logística ela vai respeitar as verbas de cada área, que como é uma velha expressão que é utilizada no poder público, a verba carimbada, né, para determinada área, é óbvio que vai ser respeitado aquilo na licitação. Mas o que a gente busca é uma profissionalização do almoxarifado. O almoxarifado é a regra do uso doméstico das nossas coisas. Claro. O pacote de arroz que você compra hoje ele tem que ser o último a ser usado. Você tem que usar aquele que está aberto, que está no uso. E então a próximo do vencimento. Exato. Então a gente questiona isso do poder público na experiência que nós tivemos. O Sérgio deu exemplo ali do monitoramento das entregas da merenda escolar, de tudo isso aí que nós passamos, né? Diga-se de passagem, o Sérgio esqueceu de dizer, mas depois da atuação do Observatório Social virou um exemplo almoxarifado da Secretaria de Educação para a merenda escolar. A gente recebeu o ofício da Secretaria de Educação elogiando a nossa atuação e agradecendo porque melhorou muito a qualidade da merenda dos gêneros alimentícios. Nós temos ainda 2 minutos. A Carmen não assinou a carta. Como é que vamos proceder? Ela não assinou e ontem fez contato com a gente. Teve um erro de comunicação da assessoria dela interna, que recebeu o convite
e não repassou para quem de direito, a gente não sabe quem é, para comunicá-la da data da assinatura. Como o objetivo do Observatório Social, nosso presidente bem falou isso daí, é que todos assinassem a carta, né? Porque nós gostaríamos que todos se comprometessem, foi agendado com ela para as próximas segunda-feiras, às 16h30, no escritório do Observatório, ela disse que vai assinar a carta. Então, foi um erro de comunicação interno da campanha dela. Né? Nessa fase, então, foi a exceção. Isso. Paulo, obrigado pela tua participação. Obrigado mais uma vez pelo convite, acho que é a segunda ou terceira vez que eu já venho bater um papo contigo de Observatório, e a gente está sempre à disposição. Esse é o grande objetivo nosso, né? De explicar um pouco como funciona, e todo mundo pode ser voluntário do Observatório, a gente sempre fala isso. Giovanni, deixamos alguma coisa de fora? Só para completar, Paulo, diga-se de passagem que esse ato de segunda-feira é público e fica franqueado o acesso para quem quiser comparecer. Vai ser no mesmo lugar? Vai ser na sede do Observatório lá. Vai ser no Centro de Ciências Jurídicas. Aí. E se der ainda para a gente arrematar, né, para dizer que o Observatório tem as portas abertas para quem quiser comparecer. E claro. Serviço temos bastante, precisamos de voluntários, tem vaga para... Tem todas as vagas disponíveis lá. Tá? Quem quiser mais informações pode nos procurar no Instagram do Observatório Social OS Lages. Isso, @OS-Lages. Valeu, então. Obrigado a vocês mais uma vez. Giovanni, obrigado. Nós Paulo, que obrigado. agradecemos a Sérgio também nos acompanhando de longe, obrigado. Feito então. Obrigado. Papo encerrado. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos ilustres entrevistados e na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre. Até lá.